Bom, o Donald Trump já tinha anunciado o quê? Tarifas para o Brasil. Ele disse que entraria em vigor dia 2 de abril, porque não queria que dia 1º aparecesse que essa proposta de tarifar o Brasil fosse o quê? Fosse mentira. Ele não queria que as pessoas pensassem que era mentira. Mas o Donald Trump tarifou os produtos brasileiros em 10%. E agora você deve estar parando, se perguntando, pensando, bom, será que o Brasil sai prejudicado ou não que essa tarifa do Donald Trump, né? E o pior, vamos ser sinceros, pior que não. Por quê? O Brasil ele não tem muita indústria forte. Cita aí, pelo amor de Deus, alguma indústria muito forte brasileira mundialmente, né? O Brasil é muito mais do que muito mais commodity. Aliás, o Brasil é só commodity. Então, o que o Brasil faz? A gente exporta café, soja, exporta milho, carne. Tudo isso são produtos em estado bruto, ou seja, são commodities, como por exemplo o café. Se você exporta o café para a China, o que a gente pode fazer com o café? Eles vão moer o café e colocar o grão na embalagem normal. Depois vão colocar na embalagem a vácuo, depois eles vão vender em grãos, depois eles vão colocar o café em cápsula, depois vão fazer achocolatado sabor café, depois eles vão colocar o café em bebida láctea, entre uma série de produtos que dá para fazer com uma única commodity. Ou seja, só o café, só o grão do café em estado bruto, ou seja, commodity, colheu aquele monte de café, tem ali o café, você faz o quê? Você consegue fazer essa escala muito grande de produtos. Então, o Brasil, na verdade, isso não prejudica muito o Brasil, porque a gente é mais um grande exportador de commodity. A gente não tem aqui grandes fornecedores de muita coisa. A gente tem um solo muito bom. Agora quem acha, nossa, Trump tarifou o Brasil em 10%, agora acabou, agora ferrou com a economia. Me fala qual a indústria brasileira que se prejudicou, tirando a Embraer, mas fala mais alguma para mim? Porque desde que o Brasil é o Brasil, a gente é o quê? O país do futuro. Desde que o Brasil é o Brasil. Eu posso ser novo, mas qualquer pessoa mais velha vai saber que o Brasil é o país do futuro. Ó, a gente já está sendo do futuro há muito tempo. O Brasil tem uma indústria, não tem uma indústria forte para competir com o mercado global. A gente não pode colocar uma Tesla americana, uma BYD chinesa, com um carro elétrico de uma marca brasileira. Porque a gente não tem marca de carro, a gente não tem essa competitividade da indústria brasileira, a gente não tem como colocar, a gente coloca aqui um iPhone, que é um americano, a gente coloca uma marca chinesa, pode ser a Huawei, pode ser a Xiaomi, qualquer tipo de marca chinesa, a gente coloca o que aqui? O Brasil. Samsung? Não é, porque Samsung não é brasileira, então a gente não tem competitividade nessas coisas, nem com os chineses, nem com os americanos. E a única coisa que o Brasil tem, graças ao meu amado e bom Deus, é um solo maravilhoso para a gente fazer o quê? Para a gente plantar. Então o Brasil exporta tudo o que o mundo precisa. Prova para mim que está errado. O mundo não precisa de petróleo, minério de ferro, soja, milho, carne. Fala para mim qual país do mundo que não vai precisar desse tipo de coisa. Então tarifar o Brasil, na minha opinião, é a maior cagada que o Trump acabou de fazer. Não faz sentido. O Brasil é um país paz e amor. O Brasil ele é uma mãe, ele vem o quê? Ele acolhe todo mundo. Não faz sentido tarifar o Brasil. A gente aceita imigrantes, a gente aceita qualquer tipo de pessoa que chegar aqui numa boa. Agora falar que a gente se ferrou com essa tarifa aí do Trump, eu já não acredito, tá bom? Porque a gente já não tem indústria muito forte, assim, que a gente, nossa, a empresa brasileira que é grande no mundo inteiro, exporta para o mundo inteiro, tá? Não, a gente não tem uma Apple, a gente não tem uma Ford, a gente não tem uma Tesla, a gente não tem. O grosso brasileiro mesmo é a commodity, né? Porém, alguns especialistas no mercado dizem que o Trump quer fazer o quê? Desvalorizar o dólar. Será, de fato, que ele quer desvalorizar o dólar? Qual o sentido nisso daí, né? O dólar, em relação às outras moedas, ela é muito valorizada. Ele quer fazer o dólar cair, né? De alguns especialistas. Vamos supor que caia para R$3 o dólar, que maravilha. A moeda fica mais barata. Vai ter muita entrada de capital estrangeiro, né, nos Estados Unidos. E com o dólar barato, o iPhone fica barato, os carros americanos ficam baratos, você colocar dinheiro na economia americana fica mais barato por causa do dólar. E com o mundo inteiro mandando dinheiro para a economia americana, o Trump provavelmente, na sua tese, no meio dessa loucura, ele volta a ser o top 1, ou seja, a ordem mundial, colocando os Estados Unidos em número 1 do mundo, mas claro que tudo tem os dois lados da moeda. Se ele tarifar o mundo inteiro, você vai acabar o quê? Gerando conflito comercial com todo mundo, ou seja, os Estados Unidos está tarifando um país aqui, olha pro vizinho, tudo bem, Tom, tarifa. Bom dia, tudo bem, tarifa. É assim que os Estados Unidos está fazendo, enquanto a China está fazendo o quê?
Vem, gente, pra cá, vem cá, ó, vem aqui, toma um abraço chinês, vem aqui, o Trump afastou você, deita aqui no colinho da China, que maravilha, né? O Trump tá criando inimizade com todo mundo. Aí um monte de gente que se diz liberal babando o ovo de político, ou seja, vai Trump, tem que tarifar mesmo. Eu nunca vi liberal defender tarifa, mas mesmo que isso não prejudique o Brasil, tarifa nunca foi bom para ninguém, mesmo que não prejudique o Brasil. Se você realmente é um tipo de pessoa liberal, que defende o liberalismo econômico, né? No mínimo do conceito do liberalismo econômico, você deveria ser contra qualquer tipo de tarifa. Tô vendo muita gente batendo palma aí, lambendo o do Donald Trump. Ah, Vitor, tá falando que o Donald Trump deu um tiro no pé? Não, no pé talvez não, mas num dedinho ali pelo menos ele acertou. Ele tarifou o Brasil em 10%. O Brasil tarifa em quê? 80%. Ele basicamente tarifou a comida dos americanos. Ou seja, ele contratou inflação para o próprio país. Qual o sentido de tarifar o Brasil? Ele pode? Pode. Ele é presidente dos Estados Unidos, ele pode tarifar o Brasil. Só que qual o sentido? A gente só exporta commodity. Tudo que o mundo precisa, o Brasil exporta. Principalmente comida. O Brasil dá conta. Qual o sentido disso, né? Então, tipo, os Estados Unidos estavam se encaminhando para um crescimento econômico, né, depois de ter colhido os frutos da pandemia, por mais que a pandemia arregaçou com o mundo inteiro, economicamente falando, o Brasil se saiu muito bem. Ah, Vitor, as mortes tudo mais. Estou falando de economia, não estou entrando na ética se as mortes ou não. Nada disso, estou falando da economia. Apesar da inflação ter disparado, a taxa de juros ter caído para 2%, depois para segurar a inflação a taxa de juros foi para 3,75%, né? O ex-presidente Bolsonaro e também o ex-ministro da economia Paulo Guedes deixou o país com o quê? Com saldo positivo, dando uma aula para qualquer outro tipo de economia. Ah, Vitor, mas os americanos, para de babar ovo de americano, caramba, os caras são bons, os caras é bom também. Só que olha para a economia brasileira também, a aula que a gente deu para os outros países, que a gente saiu bem na pandemia. Ah, Vitor, as mortes, estou falando de economia. Ah, Vitor, mas você está falando isso porque é o Bolsonaro. Não, não. Eu critiquei o Paulo Guedes quando ele falou em taxar dividendos, não achei ético o Bolsonaro ter falado que não era coveiro, ficar o quê? Imitando gente morrendo, não achei isso daí ético. Só que agora, o Trump vir tarifar o Brasil em 10%, tudo bem que a gente tarifa 80%, mas vamos ser sinceros, Trump, qual o sentido disso, né? Se alguém souber, me responde nos comentários por que tarifar o Brasil. Tarifar basicamente a comida americana. Então, para mim, na minha opinião, você pode discordar de mim o tanto que você quiser, eu acho que o Trump atirou pelo menos o dedinho dele que não fez sentido tarifar o quê? A commodity brasileira. É tudo que o Brasil exporta, tá no solo brasileiro. É petróleo, é milho, é soja, é carne, tudo o que o mundo precisa o Brasil exporta. Tarifou o Brasil para quê? Pra nada. Mas, se você, como eu, não baba ovo de político nenhum, e se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.